não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Amém? Senta no seu lugar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, a minha palavra hoje é sobre algo específico. Quero falar sobre vencermos, as tentações. Quantos querem vencer as tentações aí? Glória a Deus. E queria falar um pouco sobre isso. Essa palavra que Paulo traz aqui, a respeito, dando aqui uma explicação a respeito da natureza, da tentação, onde ele diz que não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana, mas que fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que nós podemos suportar. E ele termina dizendo que além de não tentar, Deus não tenta, ele, pelo contrário, ele produz o escape para que possamos suportar as tentações. Irmãos, a tentação é um assunto tão importante que até Jesus falou muito sobre tentação. Explicou muito a respeito desse assunto, que é a tentação. E a palavra diz que ele não só ensinou sobre tentação, como a Bíblia diz que ele mesmo em tudo foi tentado. Coloca o texto de Hebreus capítulo 4, verso 15. A parte B do texto está escrito: como nós em tudo foi tentado, mas sem pecados. O texto diz no início aí: porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça, das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A palavra diz aqui que ele não só foi tentado, como a diferença dele para mim e para você é que ele não caiu em tentação. Nós somos tentados, nós já por vezes caímos em tentação, mas a Bíblia diz que Jesus, a nossa semelhança, ele foi tentado em tudo, só que a diferença é que ele em tudo permaneceu sem pecar. Também a palavra diz que ele é o nosso socorro para nós que somos tentados. A mesma carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 18, diz que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, Jesus não só foi tentado, como não caiu, como também a Bíblia diz que hoje ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Porque, irmãos, talvez você já pensou assim, como é que eu vou explicar para Deus algumas coisas que eu faço? Tem horas que você está orando, de repente você quer até ter um diálogo sincero com Deus, e você pensa, mas Deus não vai entender isso. Isso é algo humano. Só que em Jesus, a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, que a nossa semelhança, ele viveu o que nós vivemos. Por isso a Bíblia diz aqui que ele foi tentado, e ele é poderoso para socorrer aqueles que também são tentados. Então, na oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, verso 13, e Jesus fala aqui sobre a importância de nós vencermos a tentação, e ele fala sobre nós pedirmos a ajuda de Deus. Olha o que está escrito em Mateus 6,13: não nos deixe cair em tentação. Então você percebe que Cristo aqui está nos mostrando que para nós vencermos, irmãos, as tentações carnais, nós precisamos da ajuda de Deus. Ele diz aqui, não nos deixe, ele finaliza aqui a oração do Pai Nosso, no verso 13, com esse texto: não nos deixes cair em tentação, ou seja, nos ajude a vencer, nos ajude a não cair quando estivermos sendo tentados, nos ajude a permanecermos firmes quando estivermos sendo tentados. Em outras palavras, nós precisamos da ajuda de Deus
para vencer os nossos pecados. Você pode um dia chegar diante de Deus e falar muitas desculpas, irmãos, mas nós temos tudo para vencer a tentação. Nós temos tudo para vencer e andar em retidão e em santidade diante de Deus. Nós temos tudo porque Jesus pagou um preço para nos perdoar, e Ele é aquele que continua a nos ajudar para que possamos permanecer andando em uma vida de santidade. Então, ser tentado não é o mesmo que estar em pecado. Às vezes, muitas pessoas olham para si mesmos e, pelo fato de se sentir tentado a algo, talvez já entende que está em pecado. Diga assim: ser tentado não é o mesmo que estar em pecado. Ser tentado, todos nós vamos ser tentados em alguma área da nossa vida. O próprio Jesus, a Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo. Então, pelo contrário, ser tentado não significa estar em pecado. Pelo contrário, significa que você está resistindo ao pecado. Porque, irmãos, a tentação é algo que só se aplica a quem está resistindo ao pecado. Você só pode dizer que está sendo tentado se você está tentando resistir àquilo, se você está literalmente entregue ao pecado, se você está andando, seguindo os desejos da sua carne, você não está sendo tentado, você simplesmente está seguindo já o curso da sua carne, os desejos da sua carne. Então, essa pessoa era você antes de Jesus, que estava entregue ao pecado, que não resistia ao pecado, que estava rendido ao pecado, que se entregava literalmente ao desejo da carne. Você pecava e não tinha ressentimento, você pecava e não tinha nenhum tipo de arrependimento no seu coração. Mas nós precisamos olhar o que isso aqui é importante, é só entender que ser tentado não é o mesmo que estar em pecado, mas viver em tentação também está errado. Porque você ser tentado em algo e você vencer aquilo, você de repente até uma vez você caiu naquilo, tudo bem, mas você viver a vida toda em tentação também está errado. Porque, irmãos, não sei se você já provou de chegar em um estágio da sua vida onde você vive dias que parece que nem existe pecado, de tão bem com Deus que você está. Já chegou ou não? Você está assim tão bem com Deus que parece que nem existe pecado. É assim ou não é? Você está vivendo isso numa fase tão boa, você está assim em oração, entregue, rendido na presença de Deus, que parece que nem tem pecado no mundo. Mas tem dia que parece que está latente em você aquele negócio de cometer as coisas erradas. Quando você percebe, já falou, já disse, já fez, já pensou. Então, irmãos, a nossa luta, ela é diária contra o pecado. A tentação, ela é algo que faz parte, é inerente à nossa existência, e ela não é apenas algo que você passa, que você sofre. E não é você apenas que vive em tentação, que passa por tentação. Todos nós que estamos aqui passamos por tentação. Olha para esse irmão do seu lado aí. Ele pode ter sido tentado hoje, você não sabe. Todos nós vivemos. Temos que vencer as nossas tentações. Então, tentação não é algo exclusivo desse tempo, dessa geração, de cada um que estamos aqui nessa noite, desse povo que está aqui hoje, por exemplo. Tentação, ela vem desde o início, irmãos. Quando Adão e Eva caíram na tentação de Eva, justamente por eles estarem ali tentando fazer a vontade de Deus, e a tentação que sobreveio sobre Adão é a tentação de conhecer, de saber, de descobrir, de viver. E a tentação, por vezes, ela para cada pessoa vai ser de uma maneira, mas é sempre a curiosidade de conhecer algo, de experimentar algo, de viver algo, de saber de algo, como foi o caso de Adão e de Eva aqui, que a serpente chega até eles e diz: certamente vocês não morrerão se vocês comerem do fruto que Deus disse que não poderiam comer. Deus disse isso porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Ele, conhecendo o bem e o mal, vossos olhos se abrirão, e como a gente às vezes é levado por querer conhecer, por querer saber, descobrir, saber de tudo. Até, irmãos, a geração
do último milênio, né? Como a Bíblia fala que é o milênio de Cristo, onde as pessoas que estarão na terra serão governadas 1000 anos por Jesus. E ao final desses 7 anos, até eles, a Bíblia fala que o diabo será solto por um pouco de tempo para tentar as pessoas. Então, há coisas, queridos, que para nós deixarmos de ser tentados por elas, nós teremos que vencer aquilo repetidas vezes. Tem alguém aqui? Existem coisas que para aquilo deixar de ser uma tentação na nossa vida, nós precisamos vencer aquilo repetidas vezes. A mulher de Potifar dava em cima de José diariamente, a Bíblia diz. Diariamente. Dia após dia, José trabalhava na casa de Potifar, general ali, servo do exército ali de Faraó. E a palavra diz que aquela mulher diariamente assediava José. Gênesis 39, verso 10 diz, falando ela a José todos os dias, e ele não lhe dando ouvidos. Até que chegou o dia que ela assediou ele para agarrá-lo, e a Bíblia diz que ele saiu correndo, e as vestes dele ficaram nas mãos daquela mulher, e ela incrimina José. Sabe, outras tentações, talvez como José aqui, haverá a necessidade de você se afastar de algo, literalmente, para você vencer aquilo. José, a Bíblia diz que ele preferiu estar preso do que estar perto daquela mulher. Olhe bem, irmãos, José prefere ser injustiçado, pagar uma pena que ele não merecia, do que estar perto daquela mulher, porque aquela mulher diariamente assediava ele para que ele pudesse cair em tentação. Queridos, a Bíblia não nos manda nós encararmos o pecado, a Bíblia manda nós fugirmos do pecado. Ah não, eu sou forte, não olhe dessa maneira, porque o princípio da sua queda pode ser pensar que você pode encarar o pecado. Por vezes a Bíblia vai dizer para nós fugirmos. 1 Coríntios 6, 18, parte A diz, fugir da impureza. 2 Timóteo 2, 22, parte A também diz, foge também dos desejos da mocidade. Cadê os jovens aí? 1 Tessalonicenses 5, 22, abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, fuja até da aparência do mal. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, é porque eu sou crente, eu já conheço a palavra, já estou há muito tempo na igreja. Meu irmão, não se brinca com o pecado. Não se brinca com o pecado. O pecado nós fugimos dele. Você sabe que em um lugar que você foi convidado para estar ali, tem algo que tenta você, não vá. Você é chamado para uma roda onde tem bebida e você tem fraqueza por bebida, não vá. Você sabe que em algum lugar, se você estiver, vai ter alguém ali que te assedia, não esteja. Santidade fala de renúncia, meu irmão. Tem alguém aqui, meu irmão? Santidade fala de renúncia. Nós precisamos renunciar à nossa carne diariamente para nós vivermos em santidade. Então a tentação, ela não está nas coisas exteriores, como às vezes nós pensamos. A tentação, ela está em nós. É a cobiça, é o desejo da nossa carne. Quando Caim, ele mata Abel, naquela época não tinha uma cultura de pecado, naquela época não se havia um homicídio na terra, naquela época não se havia outras nações que pregassem outras coisas, não, naquela época não tinha ninguém, só estava os dois irmãos ali, e a Bíblia diz que Caim se levanta e mata Abel. Por quê? Porque a natureza caída do ser humano leva ele a fazer aquilo. Então, foi a natureza de Caim que o dominou. Deus, ao corrigir Caim, disse para ele, Gênesis 4, verso 7, vou ler do começo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado está onde? Doidinho para entrar, né? Ou seja,
ele termina falando o seguinte: o seu desejo será contra ti. É a favor ou contra? Só que ele termina falando o seguinte: mas cumpre a ti dominá-lo. Todo o desejo da sua carne é contra você. Todo o desejo da sua carne é contra você. Só que o maior mal de Caim não foi matar Abel, foi não se arrepender. Quando Deus está aqui tendo esse diálogo com Caim, repreendendo Caim, a palavra de Deus vai dizer que ele não aceita a correção. E ele prefere ser fugitivo e errante a se arrepender do mal que cometeu. Mas você percebe que Caim, sem ter influências externas, sem ter ninguém falando, vai cara, mata ele aí. Não tinha ninguém incentivando Caim a matar. Só que a Bíblia vai dizer que Caim, dominado pela sua natureza, ele espanca o seu irmão e o mata. Na oração do Pai Nosso, no mesmo verso que nós lemos aí, no verso 13, capítulo 6 de Mateus, quando Jesus diz assim, não nos deixe cair em tentação, ele está aqui ensinando a gente a orar. E nessa oração, ele especifica a importância de nós orarmos pedindo ajuda para Deus. E nesse mesmo texto que ele diz assim, não nos deixe cair em tentação, ou seja, nos ajuda contra a tentação, em seguida ele vai falar assim, mas livra-nos do mal. Que mal? Que mal? É o mal que está no bandido que rouba as casas? É o mal que está nas pessoas que fazem mal, que estupram, que espancam, que fazem mal às crianças? É esse mal que está falando aqui? Olha aqui, o texto está falando aqui o seguinte, livra-nos, nos ajude a não cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal? O mal que nos habita, irmãos. O mal que está em nós. Às vezes nós estamos orando dizendo assim, Deus, me livra do mal. Somente nós pensamos, a nossa mente está ligada no mal externo, no mal que está no outro, para que o mal que está no outro não cause mal a mim. Mas a oração de Jesus aqui, ele está dizendo o seguinte, que o mal que há em mim não seja despertado, não me domine. Que o mal que está em mim, ele não me domine ao ponto de eu cometer aquilo que eu não quero cometer. Porque, irmãos, o nosso pior inimigo, irmão, não é o diabo, é a nossa velha natureza, que não morre. Deixa eu falar para você uma coisa, quando você se converteu, você nasceu de novo, desceu as águas, e nasceu em você uma nova natureza, a natureza de Cristo. Mas a velha não morre. Você tem que subjugar ela todo dia. Você tem que vencer ela todo dia. Então nunca duvide da sua capacidade de ser mal. Eu tenho certeza que talvez alguns aqui um dia já cometeram atos que depois que terminou, falaram assim, rapaz, não fiz isso, meu Deus. Alguém? Como que eu pude fazer isso? Em algum momento você deixa de vigiar e a sua natureza te domina. A sua natureza te controla e você passa então a fazer coisas que você não queria fazer. Então o poder da tentação não está nas coisas externas, mas dentro de você. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15. Coloca esse texto na tela, por favor. Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tem alguém aqui? Agora o que diz o verso 14? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é isso? Desejo. Cada um, ele é tentado e atraído pelo seu próprio desejo. Aí no verso 15 diz assim, depois de haver a concupiscência ou o desejo concebido, ele dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Primeiro nasce o desejo, aí o desejo dá a luz, ou seja, gera, concebe dentro de você, e depois vem
quando aquele pecado nasce, é praticado, é consumado, e a palavra diz que o pecado consumado gera a morte. Irmãos, entenda uma coisa, existe uma fase do pecado que você pode se arrepender e tudo, mas tudo é muito fácil de se resolver, quando ele está só aqui, ó. Porque o texto diz aqui que a tentação é quando você é atraído pelo seu desejo, e aí isso concebe dentro de você, dá a luz. Só que você pode abortar esse pecado e não consumar o pecado. Agora, olha o que o texto está falando aqui. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, o que o diabo faz, irmãos, ele observa as pessoas e ele sabe aquilo que o seu olhar está cobiçando, aquilo que você está demonstrando interesse. O diabo, ele vai sempre estar te observando diariamente, como está escrito a respeito da tentação de Jesus, Mateus 4, verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Então, o tentador aproximou-se. Você está entendendo isso aqui, irmãos? O diabo estava só observando. Enquanto ele não percebe que Jesus está ali já com muita fome, ele não se aproxima. Só que quando ele percebe, 40 dias depois, Jesus estava ali, a palavra diz que ele teve fome. Nesse momento, a palavra diz aí, ó, verso 3, então o tentador, aproximando-se, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Meus irmãos, o texto aqui ele não diz que o tentador se aproxima antes, mas na hora que Jesus teve fome. Eu pergunto para você, por que o diabo não se aproximou antes? Já pensou nisso? Eu vou dizer um texto para você que está lá em Provérbios 27, 7, onde Salomão escreve o seguinte: a alma farta pisa o favo de mel, a alma faminta, até o amargo é doce. O diabo ele fica observando a pessoa, e quando ele vê ela sentindo o desejo, a necessidade, é a hora que ele se aproxima. E aqui, esse texto mostra perfeitamente, e porque na verdade esse texto aqui que Salomão está falando a respeito da vida íntima do casal, e quando Paulo, ele até fala sobre isso também, a respeito da intimidade do casal. Deixa eu falar o que os homens vão gostar aqui, 1 Coríntios 7, 5, coloca aí, 1 Coríntios 7, 5. Paulo diz o seguinte, ó, não vos privei um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Em outras palavras, você que é casado, não faça greve com seu marido ou com a sua esposa. Não sei se tem homem que faz isso, né? Porque o diabo vai aproveitar o quê? Sua greve. Irmãos, e esse texto é tão interessante que aqui Paulo termina dizendo para que o diabo não vos tente, ou seja, o texto que lemos aqui fala que para a alma faminta até o amargo é doce. Corta para mim aqui. Vocês já viram homens que traíram as esposas por mulher muito mais feia do que a esposa dele? Você olha assim, cara, que não tem lógica o negócio. A esposa do cara é linda. E aí, você vai ver a baranga. Porque a alma faminta, até o amargo é doce. Cuidado, minhas irmãs. Né? Ah, que só tem mulher feia nesse riachão. Cuidado. Que até as feinhas. Veja que a proposta do diabo a Jesus tem a ver com a necessidade momentânea de Jesus.
ele fica observando ali a necessidade momentânea de Jesus. Sabe, agora é estranho quando nós vemos as palavras de Paulo no capítulo 7 de Romanos. Olhe bem, irmãos, eu acho muito estranho quando a gente lê, porque, irmãos, assim, a gente imagina que parece que Paulo, quando você lê as cartas de Paulo, você pensa, cara, Paulo vivia numa outra dimensão, não tem como nos comparar com Paulo. Isso é verdade, é fato. Paulo era um homem que teve experiências que poucos homens tiveram com Deus. Agora, quando nós lemos as palavras de Paulo no capítulo 7 de Romanos, nós percebemos que Paulo era um homem como nós, lutando com a sua natureza. Olha, eu quero ler aqui alguns versículos. Romanos 7, a partir do verso 15. Paulo diz o seguinte: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Olha o paradoxo. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Queridos, as palavras de Paulo aqui nos faz perceber que não existe homem que não esteja sujeito à sua velha natureza, que não tenha que lutar com a sua velha natureza. Sabe, não olhe para um homem que porque tem 20 anos de crente, porque ele é pastor, porque ele é um líder, porque ele é aquilo, outro, porque ele fala bem, porque ele prega, e você não julgue essa pessoa. Não, irmãos, todos nós temos que vencer as nossas tentações. Todos nós temos que vencer. O que existe são homens que subjugaram a sua natureza. Tem alguém aqui assim? O que existe são homens que, quando falo homem, falo a raça, são pessoas que subjugaram a sua velha natureza. E Paulo traz aqui esse paradoxo em Romanos, quando ele diz, olha, eu quero fazer, mas termino fazendo o que eu não quero. Isso aqui não é para você pegar esse texto aqui e usar nas suas orações contra Deus, não. Oh Deus, porque Paulo diz que a gente até tenta fazer, mas não consegue, não é isso. Paulo está dizendo da natureza pecaminosa que nos habita e que nós precisamos vencer. Nos próximos versículos aí, Paulo vai falar a respeito da natureza dos nossos membros, que habitam uma lei do pecado, mas que na nossa mente existe uma nova natureza do Espírito de vida, que habita em que nos habita a partir do momento que você se converte a Jesus. Então, às vezes, nós olhamos para algumas pessoas, nós pensamos, essa pessoa está em outro nível, muito acima, sabe, em outra dimensão, e ela está livre das tentações, mas Paulo diz assim, no verso 24, miserável homem que sou. No dia que você começar a se achar bom, ali começa a sua queda. Porque na verdade todos nós somos miseráveis. Não tem nenhum de nós aqui merecedor de estar aqui. Todos nós somos indignos. Aliás, salvação pela graça quer dizer isso. Salvação que você não merecia. Então não deixe o diabo enganar você, porque na verdade não existe homem que não esteja sujeito às paixões. Nós precisamos lutar contra as paixões da nossa carne. O próprio Tiago, quando ele, falando sobre a importância da oração, ele diz no capítulo 5, verso 17, que Elias era um homem sujeito a nós, tinha as mesmas paixões que nós. Aí você olha, Elias ora, o céu se abre, Elias ora e faz tantas coisas acontecer, mas Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que existe, pastor? Qual que é a diferença? É que existem pessoas
porque eles subjugam a sua carne. Eles não vivem para satisfazer o desejo da sua carne. Eles lutam, eles vivem em busca de socorro de Deus para vencer. Irmãos, se você estiver pensando que você vai chegar diante de Deus, entregue ao pecado, rendido ao pecado, você esteja enganado. Porque para nós chegarmos diante de Deus um dia, nós precisamos vencer o pecado, nós precisamos resistir, nós precisamos lutar contra o pecado, porque santidade fala de você não se render ao pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, porque ele ao seu tempo te exaltará. Então, queridos, essa é a nossa guerra da velha natureza contra a nova natureza. A carne, ela só pede para você pecar todos os dias. E é por isso que você não pode viver apenas ou fazer as coisas para Deus somente quando tem vontade. Você já viu gente assim, não fui para a igreja por quê? Porque eu não estava com vontade hoje. Você não está orando porque eu não estava com vontade de orar hoje. Deixa eu perguntar uma coisa. Você amanhece todo dia com vontade de trabalhar? Você vai por quê? Disciplina. E você precisa do dinheiro. A vida com Deus é igual, irmãos. Santidade é igual. Nem todo dia tu vai amanhecer com vontade de orar. Vai estar. Tem dia que você está com aquele desejo de orar. Amém ou não? Tem dia que dá uma preguiça de orar, irmãos. Então, nós para vivermos em santidade, nós não precisamos não viver apenas por aquilo que dá vontade. E você vê um tanto de crente hoje em dia, né, pessoas que se dizem crentes, com esse pensamento, não é porque eu não senti de Deus de ir para a igreja hoje, é porque eu não senti vontade, porque eu estou assim, hoje, irmão, vai sem vontade mesmo. Quando você chega aqui, Deus fala com você, o louvor toca o seu coração, Deus muda a sua vida, é assim que a gente vive santidade, irmãos. Sabe, um monte de crente com um discursozinho do diabo na boca, aceitando o pensamento do diabo na boca. Então a santidade é por meio da disciplina, sabe? É como você ir ao trabalho, é como você ir à academia, é como escovar os dentes. Você faz porque você sabe que você precisa fazer aquilo. Assim é a santidade, assim é a vida com Deus. Jesus, ele não queria morrer na cruz. Só que, sabe qual foi a oração dele? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Deus. Subjugar a carne é isso, irmãos. É você não viver pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Não, você não entendeu. Subjugar a carne é você não viver pela sua vontade, mas em todo tempo viver pela vontade de Deus. Por mais que está sem vontade, por mais que está sem querer, mas você vai fazer o que fez Jesus aqui, não queria morrer na cruz, mas disse: Senhor, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Não, porque eu não estou com vontade. Vai nessa. É porque hoje estou sem vontade. Vai nessa. Para você ver onde você vai parar. O seu grau de tentação, irmãos, é a proporção que você a alimenta. Presta atenção, se José, ele alimentasse uma fantasia na sua mente com aquela mulher de Potifar todos os dias, na hora que ele era tentado ali por ela, aquilo com certeza teria derrubado José. Então a tentação, ela pode parecer mais forte à medida que você alimenta fantasias. Escute bem. Você vai dizer assim: pastor, mas é porque, sabe, é mais forte do que eu, o negócio, sabe, eu tentei, mas a carne é fraca. Queridos, quando a Bíblia fala que a carne é fraca, Cristo estava se referindo à fraqueza da carne, é não querer buscar a Deus. Não é para pecar, não. Sabe, a tentação, ela vai parecer mais forte à medida que você alimenta as suas fantasias. Quer vencer com mais facilidade? Alimente a sua mente com a palavra de Deus. Cante louvores.
Adore a Deus. Viva intensamente. Não viva por metade, não viva de qualquer maneira. Então, as palavras de Paulo são: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que vocês podem suportar. Ou seja, a natureza da tentação, ela não é espiritual, irmãos. É porque eu fui tentado, mas, pastor, a tentação que eu caí foi algo assim sobrenatural. Não. Cada um é atraído pelo seu próprio desejo. Ninguém é tentado de forma sobrenatural. Ninguém, diz a palavra de Deus. Todos nós somos tentados de forma natural. É o desejo natural da sua carne que tenta você. Então, o que Cristo está falando aqui é da natureza da tentação. Ela não é espiritual, ela é carnal, ela é natural, ela é física. Ele está afirmando aqui também que nós nunca seremos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Não, pastor, porque foi mais forte do que eu. Eu caí. Porque você alimentou o seu desejo, a sua cobiça. E Deus, além de não tentar ninguém, o texto diz aqui que Ele produz escape para nós. Queridos, nós precisamos buscar socorro de Deus para vivermos em santidade com o Senhor. Eu não sei qual o teu grau de interesse em andar com Deus. Se te satisfaz apenas entrar na igreja, sair da igreja e ir embora, ou se você está lutando para viver em santidade. Se você estiver lutando para viver em santidade, na presença de Deus, porque a Bíblia fala que ninguém, sem santidade verá o Senhor. Se o teu desejo é esse, você precisa lutar muito contra esse desejo que habita em você. Para nós encerrarmos aqui, Jesus ele nos dá uma dica preciosa como nós vencermos a tentação. Ele diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, irmãos, você percebe aqui que antes de mandar você orar, Ele manda você vigiar. Quantas pessoas são de oração, estão com frequência na igreja? São pessoas que até fazem algo para Deus, mas são pessoas relapsas, não vigiam. Agora, o que eu acho muito interessante aqui, queridos, é que o texto vai dizer o seguinte: vigiai e orai, não é para você não cair, é para você nem entrar. É como você ter um discernimento e percebe que logo à frente há algo e você nem passa por aquilo. Então, vigiai e orai para que você não entre em tentação. O passo principal aqui é a vigilância, meu irmão, e uma vida de oração. Eu quero encerrar com o que disse Paulo no capítulo 4, no verso 8 de Filipenses, quando ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Fique de pé. Coloca o texto na tela, por favor. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso Cadê o texto? Esse aí? Essa versão que está aí é qual? Acho que a versão que eu estou aqui é atualizada, ela está um pouquinho diferente. Ela diz assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando a sua cabeça? O que está ocupando a sua cabeça? Porque, irmãos, aquilo que você alimenta aqui
vai ser usado contra você na hora de você vencer as tentações. Por isso, você precisa vigiar os teus pensamentos, vigiar os teus olhos e vigiar o teu coração. Quando você começa a pensar algo indecente, algo errado, você pensa, epa, muda o foco, pensa em outra coisa. Quando você percebe algo impuro que você vai ver, tira o olhar, vigia os seus olhos. Quando você percebe desejos impuros no seu coração, comece a orar, pedindo ajuda para Deus. E assim você vai vencer. E vai andar em santidade diante de Deus. Você vai andar em santidade diante do Senhor. Então vigie os seus olhos, vigie o seu coração e vigie os seus pensamentos. Porque não sobrevém sobre vós tentação que não fosse humana. Mas fiel é Deus, que dá o escape para cada um de nós.